É muito bom quando nós estamos aqui e vocês que estão na internet nos acompanhando, sejam também ricamente abençoados. É muito bom ter vocês com a gente, acompanhe com a gente. Nós tivemos um problema no início da transmissão, mas graças a Deus está tudo certinho. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. As crianças já podem ir para suas atividades. Os juniores, as crianças já podem ir. Que bênção. Você pode tomar o seu lugar, seu assento. Glória a Deus. Que bênção, que bênção, que bênção. Deixa eu abrir aqui. Hoje nós estamos na nossa quarta ministração. Você já viu as séries, né? As 5 perguntas. E nós hoje chegamos, então, à nossa quarta pergunta. Esse mês é um mês de 5 semanas, então é por isso que a série das 5 perguntas se encaixaram perfeitamente nesse mês. Mas hoje a gente vai estar trabalhando sobre a quarta pergunta. A pergunta é: será que podem nos condenar? Essa é a pergunta. E como todas as perguntas anteriores que a gente já conversou, o apóstolo Paulo, ele faz perguntas retóricas, a gente já falou sobre isso. E é muito importante, você que gosta de anotar, você que gosta de estudar. Hoje, por exemplo, vai ser um domingo que a gente vai ler muito texto. Vai ler muito texto porque, para cada uma das situações que a gente vai conversar hoje, eu pesquisei um texto bíblico que possa nos ajudar a compreender melhor essa questão apresentada pelo apóstolo Paulo. E nessas 5 perguntas que ele traz, a pergunta de hoje está no capítulo 8 de Romanos, no verso 34. E aí você já pode abrir comigo, então. Romanos, capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34, que diz o seguinte: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. E aí, quando a gente pensa a respeito dessa questão e dessa pergunta, quem poderá nos condenar? Será que podem nos condenar? Quando a gente pensa na palavra condenação, inevitavelmente a nossa mente já nos leva, já nos remete a tribunal, né? Já nos remete à justiça, a tribunais e tudo mais. E eu queria mergulhar com você a respeito disso, porque quando a gente pensa num tribunal, a palavra de Deus fala que todos nós iremos comparecer a um tribunal. Não sei se você já tinha escutado isso, mas abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, 10, diz o seguinte: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então o apóstolo Paulo em 2 Coríntios deixa muito claro que não há distinção, homens e mulheres, meninos e meninas, adultos, jovens, idosos, brancos, pardos, pretos, amarelos, indígenas, todas as nações, toda tribo, língua, nação, raça, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E quando você pensa em tribunal, geralmente existem as pessoas que estão passando por aquele inquérito, elas estão ali envolvidas, são indiciadas por alguma razão. E aí você tem, então, a plateia, o plenário, as pessoas que estão ali acompanhando, amigos, conhecidos, curiosos. Aí você tem várias figuras que compõem esse tribunal. E esse primeiro personagem que a gente encontra aqui são as pessoas que, independente da situação e da condição delas, elas estarão presentes nesse tribunal. E esse tribunal, ele é um tribunal onde nós estaremos, independentemente se nós fomos bons
ou se nós formos maus. E nesse tribunal, cada um vai receber o que merece. Às vezes a gente não tem noção disso. A gente fica preocupado, às vezes, com alguns conceitos sociais meritocráticos, né? Mas aqui nesse contexto, o que a Bíblia está dizendo, apesar de nos tendenciar ou nos levar a pensar em algo de meritocracia, mas na verdade o que a palavra está dizendo é que nós vamos colher o resultado daquilo que plantamos. Aqui não está falando sobre mérito, mas está falando sobre colheita. Aqui está falando se você colheu, se você praticou, se você teve uma vida em que o resultado daquilo que você fez será um resultado proveitoso, você então colherá coisas boas desse resultado. Ou, se você plantou de forma diferente, você colherá coisas más. E o que é interessante sobre isso é que nesse tribunal em que todos nos apresentaremos, quem fará a avaliação do que foi plantado e do que será colhido não somos nós. Porque se formos nós, cada um de nós temos um parâmetro. E tem muitas pessoas que se consideram muito boas. E tem outras que se consideram mais. Já pensou se essa régua fosse passada desse jeito? Como haveria justiça e equidade nesse processo, então, de justiça da parte de Deus? Então, não compete a homem nenhum definir aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Não compete a homem nenhum dizer se uma pessoa colherá coisas boas ou colherá coisas más. Porque o tribunal não é das pessoas. Aqui está dizendo claramente, todos nos apresentaremos ao tribunal de Cristo. Em outro trecho, a Bíblia vai dizer, quem foi que te instituiu juiz sobre o teu irmão? Nós não temos essa competência, nós não fomos atribuídos com esta responsabilidade. Então, no tribunal, nós temos aquelas pessoas que estão indiciadas, as pessoas. Mas nós temos um outro grupo de pessoas também que acabam compondo uma espécie de tribunal. Essa daqui é como se a gente já experimentasse no nosso dia a dia. Abre comigo, Apocalipse 12, 9 e 10. Nós vamos ler. Apocalipse 12, 9 e 10. Diz assim: assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia dia e noite perante o nosso Deus. Então, quem é o outro personagem que a gente encontra no tribunal? É o acusador. E aqui no texto de Apocalipse deixa muito claro que quem é o acusador de todas as pessoas? Satanás, diabo, é isso que está dizendo aqui. E olha só como ele é ardiloso. Aqui está dizendo que ele se apresenta dia e noite com denúncias perante o nosso Deus. Significa dizer que assim como a serpente que é ardilosa, ele fica observando a mim e a você. E diante dessas observações que ele faz de mim e de você, ele se apresenta diante de Deus, assim como Jó experimentou esse tipo de experiência, e ele fica apontando e fica acusando a mim e a você sobre todas as nossas condutas e posturas. Claro, tudo aquilo que é evidente, porque ele não consegue sondar corações e pensamentos, só o Senhor faz isso. Só que tudo aquilo que a gente externa, tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente faz, você pode ter certeza que existe alguém, existe um ser, Satanás, ardilosa serpente, que fica à espreita, observando e apresentando diante de Deus acusações a respeito de todas as pessoas. E sabe, como um tribunal de justiça, como um tribunal justo, sempre que há legalidade para alguma coisa, ele consegue adentrar e fazer o que ele quer fazer. Perceba que até sobre a vida de Jó,
ele só foi capaz de tocar na vida de Jó porque houve permissão da parte de Deus. Então, se não há permissão da parte de Deus, o outro mecanismo que Satanás utiliza para tocar, atingir e conseguir interferir nas vidas é a legalidade. Lembra comigo de uma história, uma certa região, ainda ali do contexto do povo judeu, aconteceu que havia uma pessoa endemoniada e ela teve um encontro com Jesus. Eu não vou lembrar o endereço dessa passagem, eu acho que até o Adenar ontem conversando citou essa passagem. E essa pessoa então, quando o demônio se teve contato com Jesus, disse assim: o que eu tenho contigo, mestre? O que eu tenho contigo, Senhor? E aí Jesus não teve conversa, expulsou aqueles demônios daquela região. E eles disseram assim: ó, não nos mande para fora daqui, nos mande para aquela manada de porcos. E aqueles porcos se lançaram no precipício. Você lembra dessa história? Olha que coisa interessante. Você já parou para se perguntar o que aqueles porcos estavam fazendo ali? Porque o judeu não podia comer carne de porco. Ele era proibido pela lei de comer carne de porco. O que aqueles porcos estavam fazendo ali? Eles estavam abrindo uma legalidade. Quem autorizou, no contexto da vida, da lei daquele povo, a criação de porcos se era um tipo de comida que eles não podiam consumir? Então a gente percebe que algumas situações, elas estão adentrando, elas estão se aproximando da vida das pessoas simplesmente por conta de uma legalidade. E essa legalidade, ela vem por meio de uma escolha. As escolhas que nós fazemos abrem precedentes de legalidade. E aí todos nós queremos ter uma vida boa e abençoada. E a gente pede para Deus: Senhor, me abençoa. Senhor, me guarda, Senhor, não permite. Só que quando você não percebe, você não consegue identificar que tipo de decisões e escolhas estão sendo tidas que abrem legalidade, que abrem precedentes para que o inimigo tenha a autorização diante de Deus para fazer uma ciranda de roda ali naquele contexto da vida das pessoas. Talvez o que falte para nós é esse entendimento de que com ele a gente não pode brincar. E ele não está para brincadeira. Então, se ele fica observando a nossa vida como uma ardilosa serpente, ele está buscando quem possa tragar. Ele está buscando uma oportunidade. Ele está buscando uma brecha. Ele está buscando uma legalidade para que ele possa se apresentar diante de Deus e dizer: sobre esta área eu posso entrar. Sobre esta área eu posso dominar. Sobre esta área eu posso interferir. Sobre esta área eu posso escravizar. Eu posso aprisionar. Ele é o acusador. Só que no tribunal nós não teremos apenas os acusadores. Abre comigo em Hebreus, capítulo 12, verso 1. Se eu falar besteira, doutora, a senhora me corrige, tá? Do tribunal, do direito. Eu me esforcei, vou me esforçar aqui. Hebreus 12, 1. Quem são as outras pessoas que a gente vai encontrar no tribunal? Olha só. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, quem são as outras pessoas que vão estar no tribunal? Os curiosos, os críticos, as testemunhas, as pessoas que têm opinião a dar, os que gostam de ficar dando piteco, os que gostam de estar falando, os curiosos. Os nada a ver, né? Eles são as testemunhas, eles que vão estar lá. E olha só que coisa interessante. Por conta dessas testemunhas, por conta desses curiosos, desses críticos, existe até uma recomendação bíblica. Você está cercado de olhares.
eu estou cercado de olhares. Existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, qual é a recomendação? Nos afastemos daquilo que nos traz embaraço, nos afastemos daquilo que nos pode causar acusação, nos afastemos daquilo que atrapalha, do pecado que envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, ou seja, te afasta do perigo, te afasta do mal, não abre precedente, não dá motivo para os outros, não dá motivo para as críticas, não dá motivo para os curiosos, não dá motivo para os acusadores. É uma recomendação bíblica. Já pensou esse tribunal? Você ou alguém ou eu sendo indiciado, o acusador Satanás e mais os nada a ver, metido a besta, a criticando e acusando e apontando o dedo. Quem passou por um tribunal parecido com esse aqui foi Jesus. Jesus, quando ele foi apresentado por Pilatos, ele tinha os acusadores, aqueles que estavam lá, e eles gritavam num grande coral: crucifica-o, 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 crucifica-o. Agora, esse tribunal que a gente está falando, que é retórico a essa pergunta, será que podem nos condenar? Tem uma vantagem que é a que faz toda a diferença. É a questão de quem é o juiz desse tribunal e é a questão de quem é o advogado que está defendendo a causa nesse tribunal. E aí, eu quero trazer para você então o que está escrito em Salmo 7:1. Enquanto você procura Salmo 7:1, eu vou fazer uma busca rápida aqui, porque eu acabei de perceber que eu escrevi o texto bíblico e não coloquei o endereço, né? Então eu vou colocar aqui, enquanto você busca. Salmo 7:1 diz o seguinte: Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia o seu extremo zelo. E aí quando você vai para Atos 17:31, vai comigo, Atos 17:31. Atos 17:31. Diz o seguinte: porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de toda a sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isto, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então a gente está falando sobre o juiz desse tribunal. Quem é o juiz desse tribunal? Deus. E ele disse que esse tribunal foi estabelecido, e ele, sendo justo, estabeleceu esse tribunal para que o homem que ele designou para que estivesse nesse tribunal, que foi aquele que ele ressuscitou, quem foi a quem Deus ressuscitou dos mortos? Jesus, estivesse presente nesse tribunal. E aí agora eu quero abrir com você então 1 João, que eu achei o texto. 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então, diante desse tribunal e desse cenário estabelecido, aquilo que nos garante que nós não sofreremos nenhum tipo de acusação indevida, e considerando que nós seremos julgados de uma forma idônea, de uma forma plena, de uma forma correta, é o fato do juiz ser declarado justo e do advogado também ser justo. A própria palavra declara: Deus é o justo juiz, e declara: Jesus é o advogado justo. Ou seja, nós não cairemos na mão de pessoas injustas, nós não seremos
tratados de forma injusta, mas diante desse tribunal haverá um justo juiz e haverá um justo advogado. Ou seja, não adianta a gente vir com nenhum tipo de persuasão, porque eles não são manipuláveis. E por não serem manipuláveis, eles tratarão aquilo que é correto como correto e aquilo que é incorreto como incorreto, e ninguém escapará desse justo tribunal. Agora, esse texto de 1 João, ele é muito claro, porque ele diz o seguinte, que ele, Jesus, como advogado, ele irá tratar esta causa pela propiciação dos pecados diante daqueles que confessaram o nome de Jesus, o seu nome. Ele tratará essas questões não só das pessoas, como do mundo todo. Como advogado, seu sangue derramado na cruz é o motivo pelo qual ele se porta nesse tribunal de uma maneira justa e idônea. Então, enquanto as pessoas, os acusadores, o inferno, o diabo e muitas vezes os nossos próprios pensamentos tentam nos colocar numa situação de condenação, existe um justo juiz e existe um justo advogado. Agora, para que ele trate dessa causa, para que ele trate com justiça essa causa, nós precisamos resgatar o seu sacrifício e aquilo que ele fez, que é o que remete ao texto que nós lemos no início de Romanos capítulo 8, verso 34. Nós precisamos entender que ele é justo e que essa justiça se dá pelo fato de ele ter cumprido o propósito de Deus quando foi à cruz. Então, quando você lê Romanos capítulo 5, verso 8 a 11, você vai entender que a morte vicária de Cristo é a razão e a causa que neste tribunal levam algumas pessoas a não enfrentarem a acusação para a morte, mas serem declarados justos e pela justiça de Deus não passarem pela condenação. Então diz o seguinte, Romanos capítulo 5, verso 8, porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Cristo morreu por nós em nosso lugar e em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria cair sobre nós. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele sofreu o duro golpe da lei que nós deveríamos ter suportado. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Esse é o primeiro motivo que não traz condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas existe o segundo motivo, o governo de Cristo. E esse governo de Cristo, eu quero que você leia comigo Marcos, capítulo 16, verso 19. Como eu disse para você, hoje a gente ia abrir bastante a Bíblia. Então, Marcos 16, 19. Se você não anotar todas as referências, depois você volta lá no YouTube e escreve e medita a respeito disso. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Jesus não está em qualquer lugar. Ele está assentado no trono à direita de Deus. Ou seja, existe um governo que está sendo exercido de autoridade em Cristo Jesus. E isso já havia sido prometido quando ainda em Isaías declarou a respeito dele, né?
Um menino se nos deu, um filho veio, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então existe um domínio, um governo sobre os ombros de Cristo Jesus. A autoridade que ele recebeu foi investida por seu Pai. Em obediência ele se humilhou e morreu por morte de cruz. E ao ressuscitar, então, está assentado à direita de Deus, o Pai. Jesus está à direita de Deus, uma posição não só de autoridade, mas de exaltação. Então ele exerce governo e também está exaltado. E a gente canta aquela canção, né? Ele exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o seu santo nome, porque ele é exaltado nos céus. O governo do Senhor, a exaltação, a posição, Deus o honrou de sobremaneira diante da postura de obediência que ele exerceu. Em Filipenses capítulo 2, vai citar exatamente isso que eu acabei de falar, Filipenses 2:8. Ele se humilhou e deixou a sua glória. E eu gosto muito de ler esse texto, eu queria que você lesse comigo. Filipenses capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E quando a gente lê um pouquinho antes, né, o convite que o apóstolo Paulo faz para nós é que para que eu e você tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, a mesma motivação, a mesma inclinação, uma inclinação de obediência irrestrita, uma posição de uma obediência que nos custa algo. E o que custou para Jesus foi deixar a sua glória, deixar a sua posição de honra, deixar o seu status. Ele simplesmente se humilhou. E na hora que ele fez isso, ele colheu o fruto da sua obediência. Ele foi colocado na posição mais elevada. Ele foi exaltado. Glória a Deus por isso. Isso significa que Deus, o Pai, o aceitou a sua obra expiatória e o exaltou de sobremaneira, colocando-o acima de todo principado e de toda potestade. Então não há outro nome no qual nós possamos declarar e glorificar. Não há quem esteja acima da autoridade de Cristo Jesus. Não há poderes, não há homens, não há demônios, nada que possa interferir na autoridade de Cristo Jesus. E por último, a intercessão de Cristo, Hebreus, capítulo 7, verso 25. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Diz o seguinte: concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente. Lê comigo essa parte. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele acheguem-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Gente, essa declaração aqui, ela é incrível, ela é poderosa. Porque quando o autor de Hebreus usa essa palavra definitivamente, significa dizer que não tem revogação. Definitivamente está dando a ideia de que é algo declaradamente pleno. Então, ele é poderoso, ele tem poder para fazer isso. Ninguém mais tem poder para fazer isso. E ninguém pode, depois que ele declarou isso, pode revogar aquilo que ele já declarou. Então você fica imaginando no tribunal o acusador que espia todos os dias trazendo acusação diante de Deus.
Qual é a única forma dessas acusações não surtirem efeito diante desse tribunal? É o fato de aquele que está sendo inquirido, aquele que está sofrendo um inquérito, que está naquele tribunal, ter sido declarado justo por quem pode declarar justo. Quem pode nos declarar justo? Filho de Deus, Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Todo aquele que confessar o seu nome e entregar a sua vida é declarado justo. E diante desta declaração, ele é salvo definitivamente. E nada pode interferir, porque o advogado intercede diante do Pai por este homem, por esta mulher, por esta pessoa. Ele é o advogado fiel, ele não dorme, ele não descansa, e ele não é movido por interesses. Hoje em dia, quando você quer um advogado que cuide bem da tua causa, você precisa estar molhando a mão dele toda semana. Se você não estiver molhando a mão dele toda semana com os honorários dele, a tua causa vai ficando lá encostada. E aí o dia que ele está precisando de um dinheiro e não tem de uma outra fonte para tirar, ele lembra de ti. Ele lembra de ti e diz assim, eu tenho aquela causa ali na justiça, então eu vou ali, olha, eu estou movimentando aqui, eu estou vendo como está o teu processo. Agora a gente está precisando, tem uns custos aí, a gente precisa colocar em ordem esses custos aí, e aí você precisa desembolsar alguma coisa. Esse nosso advogado, ele não se move dessa forma. Ele não se move por dinheiro, ele não se move por interesses humanos, ele não se move como o mundo se move. Ele se move com justiça, ele se move por amor, ele se move por propósito. A intercessão de Cristo tem absoluta eficácia. Ele é o nosso intercessor legal. Ele nos representa diante do trono de Deus de tal maneira que não precisamos representar a nós mesmos. Então fica a pergunta, quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem está com autoridade suficiente para se apresentar diante do tribunal de Cristo e apresentar qualquer tipo de queixa que leve o juiz a decretar que nós somos ou que nós podemos ser condenados? Quem poderá nos condenar? Quem poderá recusar a intercessão desse advogado justo e fiel? Agora eu pergunto a você, diante desse cenário de tribunal, todos nós iremos nos apresentar. Agora, em que estado nós chegaremos nesse tribunal? Porque muitas pessoas querem que o justo juiz e o justo advogado defendam a sua causa neste tribunal, mas não estão marcadas pelo selo que as qualifica como propriedade exclusiva do Senhor. Muitas pessoas querem o benefício da justiça desse tribunal, querem o benefício da justiça desse advogado, querem de fato não serem condenados para a morte, mas não entregaram a sua vida verdadeiramente para o Senhor Jesus. Como você irá se apresentar a este tribunal se você olhar para a sua vida hoje? Em qual estado você chegará nesse tribunal se você avaliar a sua vida hoje? Em que condição você entende que está o seu coração, entendendo que esse tribunal é justo, porque o Deus do tribunal, o juiz, é justo, e porque o advogado desse tribunal também é justo? Quando a gente responde essa pergunta, quem nos condenará? De fato, a nossa mente pode não nos condenar. De fato, os acusadores, os curiosos, eles não têm poder e autoridade para nos condenar. Mas aquele que tem autoridade para nos condenar, ele é justo. E ele usará de justiça nesse tribunal. E a única forma de nós sairmos desse tribunal, não sendo condenados pela acusação que o acusador trará, é diante daquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1, que diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Qual é a única forma de nós nos apresentarmos nesse tribunal e não sermos condenados pelos que tentam nos condenar? É se nós nos apresentarmos nesse tribunal estando em Cristo Jesus. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. E é por isso que o apóstolo Paulo, após declarar isso em Romanos 1, ele chega no verso 34 e diz: quem nos condenará? Quem nos condenará? Porque foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele está à direita de Deus, e também intercede em nosso favor. Nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para você agora, nesse momento, é: em quem você está? Em quem você está? Porque se você estiver em si mesmo, você vai cair do cavalo. Paulo viveu isso quando era Saulo. Se você estiver preso na religiosidade, você pode crucificar Jesus, como os judeus o crucificaram. Se você estiver no pecado, vivendo conforme o padrão desse mundo, o governo que está exercendo sobre a sua vida não é o de Jesus. Quem pode te condenar é o mesmo que pode te salvar. E Ele já deixou o plano todo perfeito estabelecido. Queria que você se colocasse de pé e aproveitasse esse momento agora para sondar a sua vida e sondar o seu coração. Tenha um tempo a sós com Deus. Eu sei que você está do lado de pessoas, eu sei que talvez você esteja próximo da sua família, mas nesse momento agora, pensa só você e Deus. Sonda o teu coração, sonda e bota numa balança, avalia o teu estilo de vida, as tuas escolhas. Tenta te imaginar nesse tribunal. Tenta te imaginar cercado por esses acusadores, pelas testemunhas que vão dizer: foi comigo que ele fez isso, que ela fez comigo. Eu vi ele agindo assim, ela agindo assim. Eu estava lá. Imagina isso. E você cheio de razões, cheio de motivos. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Às vezes o sangue sobe de um jeito que... Mas existe um outro estilo de vida, preparado, reservado, para aqueles que estão em Cristo. E o acesso a esse novo estilo de vida é através do arrependimento dos pecados, da confissão dos pecados, do arrependimento da transgressão e da entrega da vida ao Senhor. Dizendo: Senhor, eu não quero mais estar no controle. Eu não quero mais agir por mim mesmo, porque a chance de fazer merda é grande. A chance de fazer coisa errada é grande. Então eu não quero ficar no controle. Eu quero me submeter à tua autoridade, porque se eu fizer isso, eu sei que o Senhor conduzirá todas as coisas de uma forma justa e correta. Por isso eu quero diminuir cada vez mais. E quero submeter o meu ímpeto, as minhas vontades, o meu desejo, tudo ao Senhor. E eu sei que tem vezes que o que o Senhor vai me apresentar para fazer, eu não vou ter vontade de fazer. Eu preciso ser sincero diante do Senhor, não vou conseguir fazer sozinho. Porque tem coisas que eu desejo, que o Senhor não quer que eu faça, mas eu continuo desejando. E nesse momento de oração, a gente está sendo sincero como livro aberto diante do Senhor. Nada está oculto aos teus olhos, mas nós precisamos orar desse jeito, porque a nossa alma precisa ser exposta diante do Senhor e sair do esconderijo na qual ela se aprisiona. Venha com a tua graça sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, Senhor. Não temos mais tempo a perder. E não podemos tratar o teu sacrifício, Jesus,
como algo banal ou apenas como uma lembrança comemorativa na história dos homens. Nos transforma de dentro para fora, Senhor. Nos transforma de dentro para fora. Essa é a minha oração e a dos meus irmãos aqui reunidos. Se a sua oração vai nesse sentido também, diga amém a respeito disso e continue falando com o Senhor. De repente tem mais coisas que você quer falar para o Senhor que eu não disse em oração. E eu quero deixar esse tempinho para você orar, para você falar com o Senhor. Porque ao final desse tempo eu vou fazer uma pergunta. E eu quero ver qual vai ser a sua resposta ao final dessa pergunta. Tenha o seu tempo de oração agora. Eu não sei se nessa manhã tem alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, que entende que não há outro caminho, que entende que não há outra maneira de se aproximar de Deus, a não ser Jesus Cristo. Se você ainda não fez essa oração de entrega e de confissão ao Senhor, eu queria te dar essa oportunidade nessa manhã. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, todos estão de cabeça baixa, olhos fechados. Eu preciso que você faça apenas um sinal com a sua mão. E eu quero orar por você. Talvez você já tenha entregado a sua vida para Jesus, mas tem levado uma vida muito descomprometida e muito irresponsável. E nessa manhã você quer sinalizar um compromisso de uma retomada de caminhada, de compromisso e fidelidade com o Senhor. Se você se enquadra nisso também, você pode fazer apenas um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você. Se você na internet está nessa mesma condição, o Senhor contemplou o teu gesto. Eu quero orar por você e pelos irmãos que estão aqui. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra ministrada. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de reconciliação contigo, pela oportunidade de iniciarmos, de darmos passos ao teu lado, Senhor Deus, e de vencermos o mundo assim como o Senhor venceu. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Nos guarde, nos livre de todo mal, mas guarde também a nossa mente e o nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa cumprir o propósito profundamente nas nossas vidas e nos nossos corações. E aonde nós estivermos, o bom nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso testemunho, na convicção e na certeza de que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai e nos deu um selo, uma marca que nos torna propriedades exclusivas do Senhor e que nos declara justos pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos, é assim que nós louvamos o teu nome, te entronizamos e te adoramos nessa manhã. E fazemos isso em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crê, diga amém, dê graças a Deus, aplauda ao Senhor, glorifica o Senhor nessa manhã, porque foi para a liberdade que Jesus nos libertou e não para sermos condenados pelo mundo. Amém. Glória a Deus.